vamos lá. Provas para a existência do santuário celestial. Primeira, provas bíblicas. A Bíblia fala que o santuário terrestre foi construído de acordo com o modelo. Isso já diz muito sobre a existência real e literal também do santuário celestial, certo? E um estudo mais exegético da palavra modelo no original dá muitas evidências, muitos fundamentos para a existência de um santuário celestial real e literal. Muito. Não temos tempo para isso, por isso não coloquei ali esse estudo. O próprio Deus mostrou a Moisés no Monte Sinai, Êxodo 25, verso 40. Outra prova bíblica. Na Epístola dos Hebreus, Paulo nos diz que existe outro santuário maior e mais perfeito, certo? Do qual o santuário terrestre era apenas uma figura. E que este tabernáculo, santuário verdadeiro, diz Paulo, se encontra onde? No céu. Então Paulo assegura que existe um santuário no céu, certo? E o interessante é que Paulo não disse existiam ou seja, Paulo não discute, não parece discutir ou duvidar de que esse santuário era real e literal, não. Porque ele fala de 2 compartimentos, certo? Certo? Ele fala de Jesus estar num lugar e depois estar no outro, certo? Ok. E até o próprio objetivo da Epístola dos Hebreus, sabem que Hebreus é um livro que foi escrito principalmente para os próprios hebreus, né? Para os judeus, certo? Que estavam desacreditando do ministério de Cristo no santuário celestial. Estavam desacreditando dessas verdades que eram apontadas em símbolos no santuário terrestre. Então Paulo quis chamar a atenção dos cristãos judeus para a realidade do sacerdócio do ministério de Jesus no santuário celestial. Sim, foi escrito pelo apóstolo Paulo para os seus irmãos judeus. Entendeste? Uma coisa é a autoria, né? Fonte, outra coisa é destinatário. Certo? Deu para perceber, né? Ok. E no livro de Apocalipse, como eu disse, também encontramos muitas referências ao santuário celestial. Apocalipse 4, verso 5, 8, verso 3, 11, verso 19, 15, verso 5, né? E o 11 e 19 é muito especial, porque o apóstolo diz que viu em visão o quê? A arca, né? Exato. E Ellen White endossa essa visão. Confirmações do Espírito e Profecia. História da Redenção, página 377. O santuário no qual Jesus ministra, diz Ellen White, em nosso favor, é o grande original. Só até ali ela assegura que existe um santuário no céu. Sim ou não? De que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Assim como no santuário terrestre havia 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, existem 2 lugares santos no santuário celestial. Entendemos? Duvidar disso, não sei, acho que é outra coisa. Mas não é como alguns asseguram, autorraciocínio. Eu não acho que é. Quando você vai contra a inspiração, não é autorraciocínio. Para mim é mais baixo do que o inferno. E Ellen White também relata uma de suas visões nos seguintes termos. Vi um anjo que voava ligeiro para mim, rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Na cidade santa, que João viu a descer, certo?
ela encontrou um templo dentro da cidade. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal, com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de eu ter contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar do Santíssimo, uma arca, cujo alto e lados era do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava o incensário de ouro. Sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Na arca estavam as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. O quarto da primeira tábua, os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes do que os 6 da outra. Mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. Alguns raciocinam que esse é um símbolo, uma visão simbólica, não deve ser entendida tal como estamos a ler. Eu raciocino de outra forma, isso é discutível, mas é facultativo. O sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo. Quem é o sacerdote do santuário celestial? Hebreus 4, verso 14. Certo? Certo? Quem é a vítima do santuário celestial? Hebreus 7, 27 diz que Jesus se ofereceu a si mesmo. Hebreus 12, verso 12 também. 10, verso 12. É por isso que João Batista, ao ver Jesus, em ocasião do batismo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabem, João estava a assegurar que Cristo era um antítipo dos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. E fazendo isso, João estava a assegurar que existe um santuário do céu. Desta forma, Cristo é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote. Como sacrifício morreu uma única vez pelos pecados, não é? E como sacerdote ele ministra no santuário celestial. Diz o pastor Albertino, no seu sermão Decisão, pregado em abril de 1982. As fases do sacerdócio de Cristo. Conforme eram os rituais do santuário, as fases do ministério de Cristo também eram pelo menos 3, certo? A primeira fase é simbolizada pelos rituais do pátio do santuário terrestre. Este símbolo também foi cumprido por Cristo, por ocasião do ministério terrestre, certo? O altar de holocausto, em Patriarcas e Profetas, na página 367, Ellen White diz que a vida sangrenta sobre o altar do sacrifício, a vítima sangrenta sobre o altar do sacrifício, dava testemunho de um Redentor vindouro. Portanto, o altar do holocausto simbolizava a cruz do Calvário, sobre a qual Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. E ele foi mesmo oferecido, porque João diz que Deus deu o seu Filho, certo? O seu Filho unigênito, o seu Filho de qualidade única. Assim como eram os sacrifícios, deviam ser de qualidade única.